Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Muito bom retornar a essa casa. Só que eu tenho uma péssima notícia para os senhores, né? Os senhores não são nem um pouquinho doce, né? Porque nós falamos que o espírita é mais ou menos feito de açúcar, né? No dia que chove, não aparece na casa espírita. Como vocês estão aqui, chovendo, vocês não são doces, tá? Não são de açúcar. Parabéns, isso que mostra que nós estamos modificando realmente. Pelo menos os senhores estão modificando essa ideia de chover, o espírito não aparece. O tema que nos traz aqui nessa noite é um texto de Facundo Cabral. Não estás deprimido, estás distraído. Do qual o que mais chama atenção é que Facundo não era espírita. E nós vamos ver a lição que ele nos ensina através desse tema. Só um breve relatório. Facundo era argentino, foi escritor, foi cantor, sofreu um tanto na vida. O pai abandonou na infância a mãe com 2 filhos. Ele se drogou, acordou, saiu disso, se intuiu em Gandhi, Madre Teresa, Whitman, e realmente virou um grande homem, um grande escritor. Ou seja, nós vamos ver por esse texto dele que nós vamos comentar, que nós podemos mudar a nossa vida no momento que nós quisermos. Mas o que mais chama atenção são os ensinamentos que ele nos dá. E isso mostra realmente que o que nós precisamos é estudar. Isso faz com que nós modifiquemos a nossa vida. Então ele começa. Não estás deprimido, estás distraído. Distraído em relação à vida que te preenche. Distraído em relação à vida que te rodeia. Golfinhos, bosques, mares, montanhas, rios. Ou seja, já começa a nos mostrar, nós temos tantas coisas ao nosso lado, à nossa frente, e às vezes nós não damos o devido valor por tudo aquilo que está, na realidade, à nossa mão. Muito fácil de chegarmos. Então nós nos distraímos e esquecemos as coisas belas que Deus permite que nós tenhamos aqui no nosso planeta. Não caias como caiu teu irmão que sofre por um único ser humano. Quando existem, na época, 5 milhões e 600 milhões no mundo. Além de tudo, não é assim tão ruim viver só. Hoje nós estamos com 7 bilhões e 200 milhões de seres encarnados. Nós, às vezes, nos desesperamos por causa de uma pessoa. Nós colocamos o nosso sentimento exclusivo em um ser humano e muitas vezes colocamos sentimento naquele ser humano que retornou primeiro que nós para a pátria espiritual. E aí, às vezes, paramos a vida, esquecemos que a vida da gente continua, esquecemos que não é um único ser encarnado que existe neste planeta. Outras vezes, paramos no ser humano porque é o grande amor da vida e esquecemos o resto. E pior ainda, muitas vezes paramos em um ser humano porque é a pessoa que resolvemos ter raiva, ódio e esquecemos da nossa vida e estacionamos. Muitas vezes por amor, outras vezes por ódio. E é isso que nós temos que acordar, tomar muito cuidado, porque nós estamos rodeados de muitas pessoas, diversas pessoas. Eu fico bem decidindo a cada instante o que desejo fazer. E graças à solidão conheço-me, o que é fundamental para viver. E graças à solidão conheço-me. Muito bem. A solidão mata? Qualquer coisa mata. Basta nós querermos morrer por aquilo. Basta querer. Então, a solidão dentro de nós, às vezes, foi uma das coisas que nós imploramos
para retornar aqui e passar por isso. E tem tantas coisas que nós imploramos para passar por isso, chegamos aqui e não aceitamos. Pedimos, e às vezes pedimos assim, em pouco tempo, passamos assim 100, 200 anos pedindo para vir dessa forma, passar por aquilo. Aí chega aqui, uma vida curtíssima de 50, 80, 90 anos, e nós não aceitamos. A solidão pode ser uma grande coisa na nossa vida. Aliás, tudo que nós temos ao nosso redor é uma grande coisa na nossa vida. A solidão é uma delas. Porque veja, qualquer um de nós aqui está sujeito a qualquer momento ter que passar uma vida sozinho. Então, se nós nos programamos para tudo, nós temos uma condição muito melhor de enfrentar qualquer coisa que vai acontecer conosco. Porque já viu um amigo, ou até uma entrevista de televisão, quando acontece lá algum problema sério com uma pessoa, e ela diz assim, eu nunca esperava que isso fosse acontecer comigo. Às vezes eu paro e fico olhando assim, mas por que será que ela nunca esperava que acontecesse isso com ela? Porque se acontece com todo mundo, ou com muitas e muitas pessoas, por que com ela não poderia acontecer isso? Ou seja, nós não nos programamos para aceitar aquilo que está tramado para acontecer com a gente. É muito natural. Perder a mãe, perder o pai, perder o filho, o irmão, a mulher, o marido, enfim, perder o emprego, entre N coisas que nós, lógico que não faz bem, reclamamos, é claro, óbvio que sim, mas nós temos que nos programar para aceitar que tudo pode acontecer conosco. É natural isso. Não faças o que fez teu pai, que se sente velho porque tem 70 anos, e esquece que Moisés comandou o êxodo aos 80 anos. Nós às vezes nos colocamos numa velhice que é uma velhice que não pode colocar dentro de nós. Nós temos sempre idade para começar, para continuar. Rubinstein, então, este interpretava Chopin com a maestria sem igual aos 90 anos de idade. Para citar apenas 2 casos conhecidos. Então veja, Rubinstein, 90 anos, interpretando. E outros exemplos que nós temos aqui hoje, de pessoas que já estão com mais de 80, está lá, mostrando, batalhando, trabalhando, dando exemplo para nós, dando exemplo para aquele muito mais jovem, mas de vez em quando, 50 anos, eu estou com 50 anos, aqui dói, aqui é ruim, aqui não sei o quê. O senhor faz exercício? Não posso, está tudo entravado. Ué, claro, deixou entrevar, deixou travar tudo. Então nós não nos esforçamos para cuidar de nós. E isso vem sendo dito, não é da época da doutrina espírita. Por todos sempre vem sendo dito isso para nós. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo. Nós pedimos esse corpo e temos que cuidar dele. Não, meu irmão, não estás deprimido, estás distraído. Por isso acreditas que perdeste algo, o que é impossível, porque tudo te foi dado. Não fizeste um só cabelo de tua cabeça, portanto, não és dono de coisa alguma. Então veja, é muito natural, eu venho me corrigindo também quanto a isso, porque às vezes a forma que nós falamos parece ser assim uma coisa tão simples, mas que está errado. E errado por quê? Porque vem sendo dessa forma, mostrado assim, e nós esquecemos de nos corrigir. Então eu também falava assim, nossa, eu perdi meu filho, puxa vida, que dureza, eu perdi meu filho. Com esse texto e mais os ensinamentos da doutrina, comecei a acordar que não é eu perdi. Não, ele retornou primeiro que eu. Ele foi antes. Tá? Então vê que ele diz aqui, não perdestes nada na realidade, porque nada é teu. Nem o cabelo da cabeça, foi nós que fizemos o nosso cabelo. Então como é que nós podemos falar que perdemos alguma coisa se não o temos? Eu não posso perder aquilo que não é meu. Então, o marido não é nosso, a mulher não é nossa,
filho não é nosso. Se nós pararmos para entender isso, vamos colocar cada um vendo para si, nós retornamos aqui com uma, chamar de missão, tá? Não é bem isso, mas só para entender, com uma missão de evoluir, crescer, melhorar o meu espírito. Isso é uma coisa minha. Cada um de nós pensando assim, isso é uma coisa minha. Porque não depende do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha mulher, do meu marido. Eu tenho que fazer isso. Ah, mas você não convive com ninguém? Então depende. Não. Estou querendo dizer que nós podemos ter os pais vivos ou não. Podemos ser casados ou não. Estar sozinhos e não ter o marido e a mulher. E se não tiver, então como é que nós vamos fazer? Por isso estou mostrando. Cada um de nós viemos aqui para evoluir. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Por que a reencarnação? Para evoluir, para crescer o espírito. Segundo, para procriar. Ajudar a dar oportunidade para mais espíritos reencarnarem. Então, nós não podemos dizer assim, eu perdi tal coisa. Não perdesses nada, porque nem, conforme o Facundo nos diz aqui, né? Nem um só fio de cabelo da sua cabeça tu fizesse. Então como é que pode falar que perdeu? Além disso, a vida não te tira coisas, te liberta de coisas. Alivia-te para que possas voar mais alto, para que alcances a plenitude. Nós temos que pensar nisso. Que esse é o nosso intuito. Nós temos que nos sentir o mais aliviado possível. O mais aliviado possível, porque nós precisamos realmente alcançar essa plenitude, que é a evolução, o nosso crescimento espiritual. É isso que nós viemos aqui fazer. Agora, se nós não nos programamos, se nós barramos, colocamos uma porta na frente da gente, não vamos conseguir. E nada disso que eu estou falando aqui é fácil fazer. Até porque, se fosse fácil, nós não estaríamos encarnados aqui no planeta Terra. Já teríamos melhorado, tá? E já seríamos vizinhos do Chico Xavier, né? Então, nós temos que batalhar. Nós temos que nos esforçar para colocar isso. Por isso que eu disse aqui também ao início. Tudo se faz demais necessário para nós. Porque quando nós começamos a estudar, especialmente estudar a vida espiritual, tá? A verdadeira vida, nós começamos a entender diversas coisas que nós temos que fazer por nós mesmos, para melhorar o nosso espírito. E aí a gente vai começar a entender e deixar algumas mazelas de lado. E vamos realmente melhorar. E aí vai entrar essa frase dele aqui, voar mais alto, ser mais livre, ter mais condição de fazer alguma coisa. Do útero ao túmulo, vivemos numa escola. Por isso, o que chamas de problemas são apenas lições. Não perdestes coisa alguma. Essa é outra coisa. Problemas. Nós temos uma mania de dizer assim, minha mãe tem um problema de rim. Problema? Vamos entender direitinho o que é isso. Ela tem uma solução. Como solução? Sim, isso não é um problema, isso é uma solução. Mas meu pai está com câncer. Tem uma solução. Por quê? As doenças que nos são dadas ao nosso corpo físico é a solução para que nós melhoremos. É assim que nós melhoramos. Porque se nós não tivermos dor, nós não vamos melhorar. O corpo não são problemas, são soluções. Isso é outra coisa, que o dia que a gente conseguir colocar isso dentro do nosso pensamento, da nossa cabeça, nós vamos começar a modificar. Eu passei muito por isso. Coitadinho desse menino anda de muleta. Coitadinho por quê? Eu muitas vezes eu falava, eu era mal educado, né? Não tinha educação. Coitadinho não, só coitadinho não. Por que coitadinho? Não, tô querendo dizer só assim, filho. Não, mas não sou coitadinho. Ué, normal, não tem nada demais. Qual que é o problema? Então nós temos essa mania de achar que é coitadinho, é um problema. Somos nós que pedimos. E veja, muitas das doenças que nós temos hoje aqui, nós não programamos lá antes de reencarnar, não. Nós somos pedir agora.
Sabe por quê? Porque quando nós dormimos, todos já sabem disso, nós vamos fazer a nossa viagem espiritual, e aí nós batemos um papo lá com mentores. E muitas vezes nós chegamos no nosso mentor falando assim, ó, não estou conseguindo suprir o que eu vim fazer aqui. Não estou conseguindo melhorar. Me dá uma doença para eu melhorar. E aí conseguimos melhorar. Aquele que morre apenas está adiantado em relação a nós. Porque todos vamos na mesma direção. E não esqueças que o melhor dele, o amor, continua vivo em teu coração. Então veja, aquele aqui, que está aqui, que já, o ente querido já retornou primeiro, primeira coisa, o amor que nós tínhamos por ele e ele tinha por nós, continua do mesmo tamanho. Continua igualzinho. Nós vamos continuar amando aquele espírito que já retornou. Até porque nós temos até a obrigação de saber isso, né? Daqui a pouco, com muito esforço, nós vamos estar juntos. Tá? No meu caso, eu vou ter que fazer muito esforço para morar assim, mais ou menos próximo da casa de meu filho. Né? Porque pela evolução, com 20 anos que ele retornou, a evolução que ele tem é muito melhor do que a minha. Então, ele deve não, já temos até muitas notícias dele. Então ele está muito bem. Tá? Para eu conseguir morar do lado dele, eu vou ter que evoluir muito ainda, né? Tá? Eu vou ter que crescer muito, tenho que ainda ler muito, tenho que aprender muito para conseguir chegar lá. Mas daqui a pouco nós estaremos juntos. Então o pai, a mãe, o avô, o amigo, a mulher, o marido, enfim, qualquer um que já retornou e estará lá nos aguardando. O amor continua. Eles continuam nos amando, nós sabemos disso. Aquela blasfêmia de, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Não pergunte. Porque vocês correm o risco do espírito vir e falar alto porque aconteceu. Aí vai ficar desesperado. Eu fiz isso, por isso que não me fala mais isso, não, pelo amor de Deus. Não conta por que então aconteceu, não. Porque as pessoas que desencarnam, que estão ligadas a nós, às vezes vai embora antes para nós recuperarmos alguma coisinha assim desagradável, para não termo, tá? Que nós fizemos na outra vida. Então não começa assim, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Que às vezes corre o risco de alguém vir aí no seu ouvidinho, no nosso ouvidinho, e contar para nós. Né? Aí nós vamos ficar desesperados. Isso é a mesma coisa de falar assim, ó, Henrique, eu não faço regressão, mas de jeito nenhum. Não, mas nem a pau não faço regressão. Eu morro de medo de eu descobrir o que eu fui nas outras vidas agora encarnado. Não, depois eu vou ficar sabendo. Dia certo, a hora que eu desencarnar, eu fico sabendo. Porque se eu ficar sabendo que eu fui em outra vida, é perigoso eu querer morrer antes, né? Então, não. Pelo amor de Deus, deixa chegar o dia certo. Não existe a morte, apenas a mudança. Ele não era espírita, não falei? Mas ele estudou, ele leu muito. Não existe a morte, apenas a mudança. E nós, como espíritas, temos a obrigação de saber isso. O que é morte? A morte da matéria? Mas se nós sabemos que nós somos espíritos encarnados, por que a gente fica... Lógico, veja, é claro que a gente vai sentir falta. É claro que nós gostamos daquele corpo que está aqui do nosso lado. Ninguém está aqui falando o contrário, não. Não vá pensar que porque eu estou falando assim do meu filho, que eu não sinto saudade dele. De vez em quando chega até a chorar de vontade de saudade dele. Claro que sim. Mas nada em desespero, né? Brigando com Deus por causa disso. Isso é uma coisa óbvia que vai sentir falta. É natural isso. Tá? Até porque nós fomos doutrinados dessa forma. Então nós vamos sentir. Mas morte? Não, a morte não existe. Nós simplesmente retornamos à nossa verdadeira casa, a vida espiritual. E daqui a pouco, nós que estamos aqui, vamos para lá também. Sabemos disso. Isso é que nem eu ouvi uma palestra um dia, que a mulher estava, ai meu Deus do céu, e por que ele foi embora, não sei o que tem, por que não pode ir, blá, blá, blá. Aí o rapaz chegou perto dela e falou assim, vamos fazer o seguinte, você está chorando muito porque morreu aí seu querido, eu vou dar um veneno para a senhora já morre e vai junto com ele. Não, eu não posso morrer agora. Queria tanto ir junto, mas a hora que falou que ia morrer, não, agora não, dá um tempinho, né? Não é agora que eu quero desencarnar não, tá? Muito bem. E do outro lado te esperam pessoas maravilhosas. Gandhi, o Arcanjo Miguel, Wiltman, Santo Agostinho, Madre Teresa, teu avô, a minha mãe,
essa que acreditava que a pobreza está mais próxima do amor. Porque o dinheiro, esse dinheiro, nos distrai com coisas demais e nos machuca, porque nos torna desconfiados. A mãe dele tinha razão. Nós temos que aprender tudo na vida. Uma das coisas é ganhar dinheiro. E outra das coisas é não ganhar dinheiro. Porque nós viemos aqui para isso. Nós temos que nos programar para isso. Porque isso pode nos trazer muito amor, mas pode nos trazer muito ódio. Tendo muito ou não tendo nada. Então isso é como o que eu acabei de falar da solidão. Quando nós nos programamos para viver aquilo que temos que viver, nós aceitamos. Com muito, com pouco. Basta nós nos programarmos. Nós sabemos que nós temos que agir de determinada maneira. A maneira é fé e amor. Fé, amor, caridade. É o que nós precisamos. Programar isso para nós. Então, quando a mãe dele disse aqui, né, que o dinheiro nos distrai com coisas demais, ela realmente tem razão. Porque nós começamos, às vezes, a ganhar o dinheiro e esquecemos de outras coisas. Largamos mão do trabalho. O verdadeiro trabalho que nos traz o conforto da alma. Que é o trabalho na caridade, no bem. Por quê? Porque estamos desesperados para ganhar dinheiro. Então nós temos que tomar muito cuidado por isso. Porque isso pode nos modificar. Faz apenas o que amas e serás feliz. Faz apenas o que amas e serás feliz. Veja, a felicidade é uma coisa que nós temos direito e obrigação de ter. Nós temos o direito de ser felizes. Ah, mas a felicidade não é desse mundo, o Evangelho já diz. Claro, óbvio que sim. Até porque aqui nós vamos ter muitas dores. Nós temos que melhorar nosso espírito. E vamos ter a felicidade eterna quando nós começarmos a melhorar. Passar por planeta de regeneração e assim por diante. Mas aqui dentro do nosso mundo, planeta Terra, nós temos a obrigação de ter a nossa felicidade. E quando nós começamos a fazer aquilo que nós gostamos, nós começamos a ser mais felizes. Ah, mas como é que faz o que gosta? Eu queria ser engenheiro e fiz direito. Trabalha com amor dentro do que você está fazendo. Não fica a vida inteira, eu queria ser engenheiro, que saco, agora eu tenho que trabalhar como advogado. Ué, mas aí não será feliz. Aí não vai ser feliz, não tem jeito. Ah, eu tenho um emprego que é terrível. Bom, você já levanta de manhã falando assim, hoje eu tenho que ir para aquele inferno daquele trabalho. Como é que pode ser feliz uma pessoa dessa? Não tem jeito. Nós não conseguimos ter felicidade. Agora, se está realmente tão ruim lá, por que não procura outro? Cadê a inteligência e o esforço para procurar outro? Busque Deus. Peça orientação. Faça aquilo que Ele está te orientando. Tenha fé, tenha coragem. Mas não ficar blasfemando. Por isso a frase, faz apenas o que amas e serás feliz. Nós temos que fazer aquilo que nós gostamos. E tem algumas coisas que nós temos que colocar como sendo, essa é a melhor coisa que eu vou fazer. Se dedicar àquilo. Gostar daquilo que está fazendo. Quando nós conseguimos fazer isso, gostar daquilo que nós temos e aquilo que nós estamos fazendo, as coisas começam a melhorar. Não tenha dúvida disso. É a lei da vida isso. Aquele que faz o que ama está benditamente condenado ao sucesso. Olha que frase linda. Que chegará quando for a hora. Por quê? O que deve ser, será. E chegará de forma natural. Não faças coisa alguma por obrigação ou por compromisso, mas faça apenas por amor. Quando nós nos desempenhamos a fazer as coisas com amor, com dedicação, no momento certo chegam as coisas para a gente. Não tenha dúvida disso. Nós temos que parar de ficar olhando aquele cara da televisão que está na mídia, então ele aparece para o Brasil inteiro, ou às vezes para o mundo inteiro, e fala assim, ele que é feliz, lá, dá tudo certo para ele. Não é assim não. Não é assim não. Essa pessoa se esforçou demais, batalhou demais para conseguir aquilo. E aí a gente fica sentadinho na nossa poltrona, achando que o fulano ali, ele que é feliz.
Né? Hoje a bola da vez é Neymar, né? Ah, Neymar que é feliz, olha lá, ó, já tá milionário. E a vida, como é que foi? Ele batalhou para chegar a isso. Às vezes muito menos do que nós, mas ele batalhou para aquilo. E a pressão que ele sofre hoje? E eu, graças a Deus, não sofro. Graças a Deus, não sofro a pressão que ele sofre. Então, nós temos que parar de ficar vendo os outros nessa condição de ficar sentado e achar que os outros são felizes. Eu não. Não. Nós temos que correr atrás porque no momento certo chega as coisas para a gente. Mas nós temos que nos esforçar para isso. Não adianta ficar sentado. Não adianta. As coisas não caem do céu. Ah, a chuva cai, tá certo, tudo bem. Mas não é do céu, da nuvem. Então, as coisas não caem do céu. Tá? Então terás plenitude. E nessa plenitude, tudo é possível, sem esforço. Porque és movido pela força natural da vida. A mesma que me ergueu quando caiu o avião que levava minha mulher e minha filha. A mesma que me manteve vivo quando os médicos me deram 3 ou 4 meses de vida. Então veja, ele está falando com propriedade. Quando ele estava dizendo da solidão, que a solidão é boa, que ajuda, ele também desencarnou mulher e filha, numa tacada só. Porque quando nós temos um parente, um ente querido, que está doente, vem ali passando por certas agulhas e de repente vai lá e desencarna, nós estamos pelo menos preparados, né? Mas e quando é num lance desse? Sai para passear, por exemplo, sai para fazer um serviço e o avião cai. O susto é maior, não é? Claro que é, óbvio que é. Ele passou por isso. Então, para quem, né, estava falando assim, tá falando de solidão porque a solidão dele deve ser diferente. Não, ficou sozinho. E isso não mata a gente. Aliás, qualquer coisa mata, desde que nós queremos morrer por aquilo. Mas nada, nenhuma dor nos mata. Só quando nós deixamos nos levar. Aí sim, aí vai fazer mal. Tá? Veja, então terás plenitude, e nessa plenitude tudo é possível sem esforço, porque és movido pela força natural da vida. Quando fala sem esforço, está mostrando aqui, não adianta nós ficarmos sentados esperando as coisas. O sem esforço é eu trabalhando e não assim, ó, eu vou trabalhar hoje porque quem sabe aparece lá a Rede Globo e vê eu trabalhando e uma pessoa lá em São Paulo me leva embora porque a Globo me mostrou. Não. Faça o serviço natural, né? Vá lá trabalhar com amor, com carinho, faça naturalmente, se esforce naturalmente. As coisas vão acontecendo segundo os nossos merecimentos, segundo aquilo que nós procuramos fazer. E se acontecer de perder um ente querido? Vai doer? Claro, claro que vai, óbvio. Tá? Mas nós temos que morrer também por causa disso? Preferencialmente não. Preferencialmente não. Nós temos que nos erguer e continuar a nossa batalha, a nossa vida normal. Essa é a nossa obrigação. A doutrina nos ensina isso. É muito mais fácil para nós. E nós aprendemos isso através da doutrina. Então, é só nós nos programarmos. Deus te tornou responsável por um ser humano, que és tu. Deves trazer a felicidade e liberdade para ti mesmo. E só então poderás compartilhar a vida verdadeira com todos os outros. Nós estávamos lá, naquela briga, pedindo pelo amor de Deus para retornar, até o nosso corpo nós desenhamos. Pedimos exatamente dessa forma que nós estamos aqui. Então é o que ele diz. Responsável por um ser humano que és tu. Na nossa linguagem, é o desenho do corpo que nós fizemos. Aí chegamos aqui, o que nós fazemos? Olhamos para a televisão e... eu queria mesmo ser o Giannichini. Isso que é um homem lindo. Olha, eu sou feio para burro. Ué, mas foi tu que desenhou você, seu Henrique. Sabe, agora vai ficar olhando o Giannichini porque ele é mais bonito fisicamente que você, seu Henrique? Não. Esse daqui é o desenho que eu fiz e que cada um de nós fizemos para retornar. Nós pedimos assim. Aí chegamos aqui e ficamos blasfemando aquilo que nós pedimos para fazer, aquilo que nós pedimos para ter. Nós temos que saber entender e dar valor
as coisas que nós imploramos tanto para retornar e ter. Nós temos que entender isso. E a doutrina nos mostra isso claramente. Mostra claramente. Valorizar-se. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos valorizar. Dar valor ao nosso espírito, ao nosso corpo, dar valor à natureza, a tudo. Aliás, a felicidade não é um direito, mas um dever. Porque se não fores feliz, estará levando amargura para todos os teus vizinhos. Um único homem que não possuiu talento ou valor para viver, mandou matar 6 milhões de judeus, seus irmãos. Hitler. Então veja, a felicidade não é um direito, é um dever. Nós temos o dever sim de ser feliz. Nós temos que procurar a nossa felicidade em todos os cantos possíveis. E para isso, nós não precisamos pegar uma moto niveladora e passar por cima de todo mundo, não. Não é dessa forma também, não. É com amor, é com carinho. Quantos de nós vamos acordar que, normalmente, a felicidade para a gente vem quando nós esquecemos que ser feliz não é sair no sábado à noite, na sexta à noite, e sim ir fazer, por exemplo, uma ronda noturna. O que é a ronda noturna? Aquele pessoal que sai distribuindo sopa, alimento à noite, num sábado à noite. Quantas vezes nós descobrimos que a felicidade é isso? Eu tenho uma sobrinha que ela trabalhava no SAMU, e essa senhora chegava no final de semana, cada vez ela vinha contando. Final de semana é feito para quê? Para os jovens beberem bastante, porque é isso que traz felicidade para eles, sair, bater o carro e se estourarem todinho. Para o SAMU sair trabalhando adoidado. Onde está a felicidade nisso? Vamos ver. Ah, mas se eu não sair, eu morro. Ah, então, mas se você sair, você vai morrer também? Então fica em casa, pelo menos morre em casa, não dá trabalho para os outros. Vai fazer o quê, né? Existem tantas coisas para experimentar e a nossa passagem pela Terra é tão curta que sofrer é uma perda de tempo. É verdade. Nós temos diversas coisas para aproveitar aqui. Nós precisamos parar de ficar sofrendo. Naquela agulha de ficar preso, fechado, dentro de nós, só reclamando. Nós temos que abrir mais o nosso coração para a felicidade, para o amor, para as coisas boas. Agora, se nós não nos programarmos para isso, nós não vamos fazer. Não tem jeito. Isso é uma coisa que tem que ter programação. Porque muitos de nós fomos doutrinados a vida inteira para não fazer essas coisas. E aí, quando aparece assim uma mensagem dessa, a gente olha, ai que lindo. Mas eu não consigo. Ah, então tá bom. Você já disse que não consegue, esquece. Esquece. Porque quando eu digo eu não consigo, é porque eu não vou fazer. Não tem jeito. Vamos entrar no fumante? Você vai parar de fumar? Ah, eu não consigo. Ah, é verdade. Você vai fumar até morrer. Por quê? Mas você já falou eu não consigo. Se você não consegue, então não tem jeito. Você vai fumar até morrer. Ah, e eu vou parar. Eu vejo aí muitos amigos aí que falaram que ia parar e parou. Eu vou parar. Esse vai parar. Porque ele quer. É lógico que às vezes fala isso daí para enganar a gente, né? Não estou falando desse não, tá? Estou falando daquele que quer realmente. Então tudo que nós queremos, eu consigo, eu vou fazer. Nós temos que colocar isso para nós. É o pensamento positivo que a doutrina tanto nos ensina. Ter pensamento positivo. É para isso que nós precisamos melhorar. Podemos experimentar, por exemplo, a neve no inverno e as flores na primavera. O chocolate de perusa, a baguete francesa, os tacos mexicanos, o vinho chileno, os mares e os rios, o futebol dos brasileiros, Argentina, hein? As 1001 noites, a Divina Comédia, Quixote, Pedro Páramo, os boleros de Manzaneiro e as poesias de Whitman, a música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, as pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso e Tamayo, entre tantas maravilhas. Então veja, ele fez aqui uma viagem ao mundo, mostrando tudo que nós temos de bom. Pegou um pouquinho de cada lugar. Mas não precisamos viajar o mundo da forma que ele fez aqui para ver as coisas boas que nós temos. Porque nós temos coisas boas
do nosso lado, dentro da nossa casa, na rua, na nossa cidade. E temos as coisas boas também no mundo para apreciar. Tá? Nós é que reclamamos de tudo. Nós reclamamos porque hoje choveu. Mas estava um calor terrível, né? 2 dias antes, nossa, eu tô que não aguento de calor. Aí choveu, meu Deus do céu, o dia inteiro chovendo. Aí eu fico calculando assim, a espiritualidade acho que fala assim, ó, gente, o que eu faço, né? Eles estavam reclamando que estava calor, fui lá, toquei tambor, tal, consegui trazer a nuvem de chuva. Choveu, aliviou, agora estão reclamando que está chovendo, como é que eu vou fazer? Então nós reclamamos de tudo, nós não agradecemos. Quantos de nós, quando vamos almoçar, quantos de nós lembramos que naquele momento que nós estamos lá tendo lá nosso belo pratão de comida, né? Aquele pratinho curtinho assim, né? Coisinha mínima, né? Bifinho curtinho assim. Quantos de nós lembramos que tem um monte de gente passando fome nesse momento? Quantos de nós agradecemos ao Pai porque nós temos aquele pequeno pratinho de comida? Quantos de nós fazemos isso todo dia, a hora que nós vamos nos alimentar? Nós nem lembramos que tem gente passando fome. Nem lembramos mais, o pior, que nós temos aquilo para comer. Porque não lembrar que o outro está passando fome, ainda vai lá. Mas não lembramos de agradecer porque nós temos aquilo ali. Quando nós lembramos de agradecer quando chegamos em casa? Ai, graças a Deus, cheguei em casa. Ó, o que é isso? Cheguei em casa. Porque tem muita gente que não chega. Tem muita gente que está andando nesse momento aí e não tem casa para retornar. Todos nós aqui temos. Nós lembramos de agradecer? E se estás com câncer ou AIDS? Podem acontecer 2 coisas. E ambas são positivas. Por quê? Primeiro, se a doença ganha, te liberta do corpo, que é cheio de processos. Nós temos fome, temos frio, sono, temos vontade, tenho razão, tenho dúvidas. Então, aconteceu, a saúde debilitou através do câncer, através da AIDS, seja lá do que for, retornou, que maravilha, libertou o corpo. Libertou, na realidade, o espírito, porque retornou para a verdadeira vida. Muito bem. Na segunda hipótese, se tu vences, serás mais humilde, mais agradecido, portanto, facilmente feliz, livre do enorme peso da culpa, da responsabilidade e da vaidade, disposto a viver cada instante profundamente, como deve ser. Quantas pessoas que nós conhecemos que passou por uma doença grave, saiu da doença e aí a pessoa acorda. Normalmente, essas pessoas são aquelas que pediram, me dá uma doença aqui que eu preciso acordar. Eu não estou conseguindo superar. Então, através da doença eu vou conseguir. E vem, cura-se e aí acorda. Acontece o contrário? Também. Claro que sim. Vem, tem a doença e fica pior. Aí depois vai responder, isso é óbvio. Isso é a lei de ação e reação, tá? Não tem jeito. Mas quantas pessoas nós conhecemos? Vamos ver só o lado bom. Que teve uma doença, curou, aí a pessoa fala assim, eu tive uma chance. Deus me deu uma nova chance. Agora eu vou começar a fazer alguma coisa. Então, eu diria mais. Será que nós vamos ter que deitar e no nosso sono ir lá pedir para ter um câncer para poder melhorar? Dá tempo de começar a fazer antes desse sono. Dá tempo de começar a fazer. Depende de nós. É mudar os nossos hábitos. Mudar a nossa vida, o nosso sentido. Sentido de negativo. Para passar para o sentido de positivo. E nada disso é fácil. Tem que ter uma programação. Tá? Essas programações é tipo assim. Eu tenho certeza que se ninguém comprou uma passagem aqui para ir para a Austrália, por exemplo, e quiser ir, não vai sair daqui amanhã, não vai acordar amanhã e falar assim, vou para a Austrália. Tá? Eu vou em Rio Preto, compro passagem da TAM em São Paulo e vou comprar passagem para a Austrália. Não é assim. Tá? Vai fazer a programação, não é? Vamos fazer uma programação, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui alguns meses. Aí começa a programar para fazer isso. Faça isso com a vida. Eu vou modificar-me. Eu vou começar a fazer tal coisa. E vai programando. Porque nós somos terríveis, né? Nós somos muito duros.
Se nós não fizermos essa programação e levar a sério, nós não modificamos, não tem jeito. Não estás deprimido, estás na realidade desocupado. Ajuda a criança que precisa de ti, essa criança que será sócia do teu filho. Ajuda os velhos e os jovens te ajudarão quando for a tua vez. Aliás, o serviço prestado é uma forma segura de ser feliz. Como é gostar da natureza e cuidar dela para aqueles que virão? Nós estamos realmente desocupados. Porque quando nós começamos a ocupar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente, nós já não seremos mais deprimidos, não seremos mais doentes, não seremos mais rancorosos e por aí afora. Então a frase dele é verdade, nós estamos desocupados. Quando nós batalhamos para trabalhar, para fazer alguma coisa, nós temos o tempo suficiente. É que nem numa casa espírita. Na casa espírita tem aqueles que sempre se dedicam com amor. Peça para essa pessoa vir varrer o centro. Porque se pedir para aquele que não faz nada, ele não pode chegar mais cedo, ele não tem tempo, ele não pode, ele nunca pode. O que não faz nada não tem tempo. Aquele que se dedica mais é o que tem mais tempo. Então basta nós olharmos para isso e acordar. Puxa vida, nossa, mas o Chico Xavier fazia tudo no dia e na noite, no coração, na mente, na dedicação. Modifica. Nós modificamos. Nós queremos melhorar? Eu começo a fazer as coisas. Mas teve programação. Tudo tem programação, senão nós não conseguimos. Dá sem medida e receberás sem medida. Ama até que te tornes o ser amado. Mais ainda, converte-te no próprio amor. E não te deixes enganar por alguns homicidas e suicidas. Porque, veja, quando nós realmente começamos a converter, modificar, a ser o próprio amor, nós começamos a melhorar. Mas também nós temos aqui um mal. Nós nos enganamos muito com aquela mensagem da televisão. O que é a mensagem da televisão? Coisas ruins que mostram. E nós nos enganamos. E nos deixamos levar por aquilo. Esses dias até coloquei lá no meu Facebook, escrevo muito pouco naquilo lá. Outro dia eu coloquei lá porque eu gostei, adorei quando eu vi essa juventude aí que estão fazendo toda essa movimentação para o nosso país melhorar um pouco, que eles começaram, entre aspas, bater na Globo. Eu falava assim, mas gente, mas não é possível que essa televisão faça tanta coisa com a gente, ninguém vê isso, babá, e vinha falando isso para mim, e aí eu vi que essa molecada realmente está vendo. Falei, graças a Deus, né? Que bom que está, pelo menos eles estão sentindo, né? Porque nós sabemos, né? Isso é uma coisa que está escrito, essa juventude é a juventude índigo, né? Que vem trazendo coisas novas, e o nosso país realmente vai mudar por isso. Então, estão vendo esse tipo de coisa. Aquilo está fazendo mal. Gente, tem coisa que nós temos que acordar. Nós conseguimos ver só as coisas ruins na televisão, no jornal, no vizinho, enfim, nas pessoas que conversam com a gente. E estou falando da mídia porque nós nos dedicamos demais à mídia e andamos, com todo respeito, igual o cavalo que anda lá com aquele negócio aqui, fecha a tapa, né? Não vê do lado. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter vontade própria. A doutrina nos mostra isso. De que forma? Quando, por exemplo, Kardec nos mostra que nós temos que estudar. E dentro do estudo, por exemplo, no trabalho mediúnico, deixa bem claro. Não é porque é um espírito que está falando que acredite. Você tem que acreditar. Você tem que estudar o que esse espírito está te dizendo para ver se é verdade. Está mostrando o quê? Nós temos que ter vontade própria. Não é ouvir e já, amém. Nós não podemos ser assim. Nós temos que batalhar, nos esforçar, ler, ir a fundo e não ficar parado. E aí nós não vamos entrar aqui e deixar ser enganados por alguns homicidas e suicidas, conforme ele usou o termo aqui. Tá? Depende de nós fazermos isso. O bem é maioria. Mas não se percebe por quê? Porque é silencioso. Uma bomba
faz mais barulho do que uma carícia. Porém, para cada bomba que destrói, há milhões de carícias que alimentam a vida. Vale a pena, não é mesmo? Então, é o que eu estava falando da bendita mídia. As coisas ruins é mostrado e nós damos mais valor. Mas quantas vezes nós vemos nas televisões, nos jornais, mostrar o trabalho que o Kardec faz? Quantas vezes nós vemos mostrar o trabalho que aquela pessoa que sai na rua levando o alimento para as pessoas que necessitam aparece na televisão? Nunca. Mas aconteceu uma coisa ruim, aí está lá a imprensa. E nós lá batendo palma para assistir isso. Nós damos valor a isso. Então é o termo dele. A bomba faz muito mais barulho do que a carícia. E nós vemos o quê? Nós vemos o barulho da bomba. A carícia não faz barulho, é silenciosa. Então é isso, nós temos que dar valor. Nós temos que dar valor ao amor, à carícia, ao pensamento positivo. Depende de nós. Nós podemos mudar. Tá? Eu diria mais. Nós não precisamos fazer, está tendo que ser feito dessa forma, eu não estou fazendo nenhuma crítica, pelo amor de Deus, mas nós não precisamos fazer a revolução que essa juventude está tendo que fazer para mudar o país. Nós temos que fazer a revolução dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. De que forma? Primeiro tirar o homem velho e colocar um homem novo. Tá? E dentro desse homem novo que nós estamos colocando dentro de nós, colocar com amor e carinho. É difícil? Se não fosse difícil, não estava todo mundo escrevendo para nós aprendermos. Se fosse fácil, nós não estaríamos nem encarnados mais no planeta Terra. Então é claro que é difícil. É óbvio que é. Mas estão aí os livros nos mostrando, nos esclarecendo. Leia Kardec. Vamos começar a entender para nós modificarmos o nosso coração. Se Deus possuísse uma geladeira, teria tua foto pregado nela. Se Ele possuísse uma carteira, tua foto estaria nela. Ele te envia flores a cada primavera. Ele te envia o amanhecer a cada manhã. Cada vez que desejas falar, Ele te escuta. Ele poderia viver em qualquer ponto do universo, mas escolheu o teu coração. Encara, amigo. Ele está louco por ti. Olha que frase linda. Deus está louco por nós. E nos dá toda a luz e atenção do mundo. Nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos isso. Então depende muito de nós modificar a nossa vida, modificar o nosso espírito, e assim nós vamos modificando também, muitas vezes, a pessoa que está do nosso lado, o nosso lar, e aí vamos envolvendo nesse sentido de amor, de luz, de carinho, e nós vamos criando uma forma nova de viver. Mas nós temos que programar para isso e temos que sim melhorar para isso. Né? Então, quando a vida te trouxer 1000 razões para chorar, mostra para essa mesma vida que tem 1001 razões para sorrir. E é assim que a nossa vida tem que ser. Com amor, com carinho, com muito sorriso, passando pelas dores com maestria, passando pelas dores com sabedoria, porque todos nós o teremos. Até o final da nossa vida de encarnado, todos nós teremos essas dores. Mas nós temos que passar por elas com maestria, com inteligência, com amor e com carinho. Muito obrigado pela atenção dos senhores.